Tô te escutando, Gustavo. Eu acho que, em específico, a sua disciplina, ela consegue ainda manter muito bem a proposta que era da disciplina virtual, da disciplina presencial, porque ela mantém o didatismo ainda com os slides, você consegue complementar bem com os textos, e essas reuniões, como a Karine bem pontuou, elas acabam incorporando bastante, agregando bastante para o aprendizado, porque é através delas que as dúvidas são tiradas. Eu acho que, no meu caso em específico, uma visão muito particular, eu não sofri muito, pelo menos na disciplina de desenvolvimento. Eu não tenho muito o que reclamar nesse sentido. Uhum. Mais alguém? Pode falar mal, gente? Não vou reprovar, não, tá? Não, vocês não vão para uma listinha negra, tá, gente? Aí, listinha negra, tem isso tá errado, não pode falar isso. É um termo errado que a gente fala, né? Por que não podia ser uma lista branca, né? Desculpa, perdão, tá errado isso. Verdade. Não vai, vocês não vão ficar com uma perspectiva errônea. Alguém quer completar e falar alguma coisa? É, meninas e Gustavo, assim, eu tô tentando repensar, sabe, de que maneira. Eu tava até então muito com uma coisa, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. E agora, quando tá ficando com essa ideia que não vamos voltar, uma das coisas, vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Porque a Bia tá travada, a Karine tá travada, acho que a Gi também. Vocês estão me escutando? Sim? Ok. Eu estou ouvindo. É, eu fico um pouco. Enfim, tentando repensar algumas coisas e tal. A Bia voltou, sim, tudo certo. Inclusive, Karine, em comprar, em assinar o Zoom, porque realmente concordo plenamente. Ainda na última aula estava numa ansiedade para terminar e atropela mesmo, não fica legal mesmo, sabe? Acho que eu vou acabar assinando esse Zoom, enfim, comprando. Ele é um pacotinho caro, sabe? Para ficar mais de 40 minutos. Mas não tá valendo a pena, assim, a gente se atropela, não fica legal. Concordo plenamente, assim, quero ver se para semana que vem eu já faço isso que eu não sei fazer, mas eu peço para alguém me ajudar a assinar esse Zoom, para que a gente tenha uma aula mais tranquila, né? Sem se atropelar, enfim, concordo plenamente. Mas alguém quer completar? Vou falar alguma coisa? Oxe, Jana. Oxe, Jana. Tem um aplicativo, Match, que a minha irmã tá usando pra ter ela tá tendo a aula dela e não tem tempo, sabe? E ele parece ser bem bom. Eu até fiz uma reunião, umas 2 semanas, usei bem tranquilo também, não tem tempo e é tranquilo, não precisa pagar nada. É Não sei Match? se Match. Deixa eu ver como é que escreve. Depois eu mando ele no grupo como é que escreve certinho. Por favor, se puder, eu vou dar uma olhadinha nesse também, porque realmente esses 40 minutos não tá legal, né? E aí a gente se atropela, concordo plenamente, assim, uma coisinha que a gente tem que ver. Mais algum comentário, turma? Então vamos entrar no conteúdo em si, tá? Eu vou compartilhar a tela, fiquem super mega à vontade para me interromper, para questionar, né? Em relação às bolsas, Bia e turma, o cenário é um cenário muito ruim economicamente para o Brasil, né? Então, isso é uma das coisas que mais me incomoda, assim, porque eu suponho que mesmo a universidade tentando dar maior suporte nessa questão de ajudar nos auxílios de conseguir bolsa e tal, o governo está cortando muito, né? Assim, grana e tal. Então, isso pode ser um problema, pelo menos por enquanto.
né? Então, vamos ver e tentar buscar soluções. Provavelmente a universidade também vai buscar, né, alguma alternativa para poder facilitar, porque a gente sabe que senão muita gente vai ter que desistir, e não é ideia de ninguém, né? A gente não quer que desista. Deixa eu falar mais uma coisa antes. Eu não sei se eu comentei isso semana passada, que eu tô dando muita aula, pode ser que eu fique repetitiva. Eu quero dizer para vocês que, assim, apesar de toda essa catástrofe, porque para mim é uma catástrofe, a psicologia vai se fortalecer muito com tudo isso. Eu tiro por mim no consultório, assim, que no começo as pessoas meio que quiseram parar os atendimentos psicológicos, única e exclusivamente por uma questão de grana, e que agora estão retomando, estão querendo novamente, e porque a saúde mental fica muito abalada com tudo isso, né? E mesmo, assim, durante e pós, a psicologia vai se fortalecer muito, inclusive como uma necessidade. É claro que a gente sabe que a cada dia mais ela está sendo compreendida e entendida como uma necessidade, mas muito no sentido que a gente precisa investir em psicologia, né? Então, eu me lembro até que a Gi comentou, né, Gi, na semana passada, daquele paciente da dificuldade do isolamento social, né, lá do CVV. Então, de fato, a psicologia vai se fortalecer muito e a gente está muito numa profissão acertada, assim, nesse sentido de que vai se fortalecer muito e a gente precisa, né? Mesmo diante de todo o caos que estamos passando. Mas vamos retomar a nossa aula. Vou compartilhar a tela. Pro, só mais uma perguntinha. Por favor. A Pro vai fazer prova, daí como é que vai ficar certinho? Eu não me recordo. A gente vai fazer... A prova vai estar no plano de ensino para a semana que vem. Mas ela não vai ser na semana que vem. Eu tenho que... Aí, assim, como eu acho que muita coisa vai mudar, eu nem pedi para a Vandressa abrir de novo, para me arrumar o plano de ensino de novo. Porque aí eu já quero arrumar uma única vez até o final do semestre. Mas lá tá para semana que vem, mas não vai ser semana que vem. Hoje a gente para terminar a parte de conteúdo da vida adulta e da vida adulta intermediária. Semana que vem vai ser aquele artigo, lembram? Que daí que vocês vão pesquisar em dupla para apresentar. Semana que vem tem que me mandar o artigo, aquele esquema, né? Me manda o artigo, eu posto no vocês apresentam na semana que vem sobre a vida adulta tardia. E aí, no caso, na outra semana é prova. Deixa eu olhar aqui. Semana que vem não, que é dia 18, a nossa prova então vai ser dia 25 de maio. Tá? Só se alguma coisa muito contrária. Mas aí no cronograma tá semana que vem, mas não é dia 25. Professora. Pode falar, Gustavo. O artigo é referente à vida adulta tardia? Tardia. Tardia? Não sei mais. Tem que olhar no plano de ensino, Gustavo. Depois eu olho. Agora eu fiquei na dúvida. Mas acho que é vida adulta tardia. Não sei mais. Tem que olhar. Depois eu olho e eu já digo para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Alguma dúvida, gente? Deixa eu compartilhar a tela. Estão conseguindo visualizar? Sim? Vamos apertar um F5 aqui. Me interrompam a qualquer momento, tá? Sempre que sentirem necessidade. Então, eu vou só retomando bem rapidinho. A gente começou semana passada, né? Questionando o que torna uma pessoa adulta. A gente falou de aspectos físicos, cognitivos. Aí trouxemos alguns dados do ECA, de aspectos sociológicos, psicológicos. Falamos do desenvolvimento físico. E o que poderia ser feito para ter uma vida saudável. Falamos dessa condição física muito com as influências comportamentais, de dieta e nutrição. Falamos da pandemia, né, que pode
da questão pandemia, não, da epidemia da obesidade. Falamos de atividade física, da importância delas, do estresse como um agravo de saúde, o sono, da importância desse sono. Trouxemos estudos sobre estudantes universitários, né? Tabagismo, que teve um declínio durante algum tempo, mas aumentou de novo. Falamos do consumo de álcool, que inclusive cresceu muito com a pandemia, né? Isso a gente falou semana passada. Questões que influenciam na saúde, nível socioeconômico, raça e etnia, as relações também, né? Eu acho que a gente terminou nesse último slide para começar para esse, correto? Acho que sim, né? Então, problemas que podem prejudicar a saúde mental. O alcoolismo, como a gente já tinha falado, muito pela essa questão de dependência, né? De todos os agravos que o álcool pode acometer na pessoa, que vão desde né, da questão de dificuldades de trabalho, de relações familiares, enfim. Deixa eu finalizar, porque acho que o meu WhatsApp ficou aberto ainda, que eu mandei o link para vocês e agora tá apitando. Só um pouquinho, gente. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar. Cadê? Enfim, então questão da dependência mesmo, né? E o quanto que essa dependência pode definitivamente prejudicar esse funcionamento normal, né? Tanto essas obrigações da vida adulta, a constituição de família, tudo isso pode ser muito agravado pela dependência do álcool. O uso e o abuso de drogas, então, geralmente quem tem problema com drogas, cerca de 20% das pessoas, né, com transtornos por uso de substância, também tem transtorno de humor e também problemas de ansiedade. Sem falar que muitos jovens que fazem uso frequente de drogas têm muito mais probabilidade, né, de desenvolvimento das psicopatologias, inclusive do desenvolvimento de esquizofrenia. Algo que eu fico com bastante medo, por exemplo, do uso de cocaína, pelo jovem adulto, 20 e pouquinhos anos, que começa a usar muita droga, crack, cocaína, as balas, né? Ele aumenta muito a probabilidade de desenvolvimento de esquizofrenia e depois que resulta num episódio psicótico, não existe a reversão desse quadro clínico. Então, é algo que precisa tomar bastante cuidado nesse início da vida adulta, né? E a depressão também pode ser muito frequente nesse período, né? Como essa tristeza prolongada, persistente. Esses são geralmente problemas bem evidentes de saúde mental. Se a gente parar para pensar, o alcoolismo, e isso é um absurdo, né? Mas ele é considerado uma droga legal. Ela, inclusive, não é proibida. Tem a ideia de menores não podem comprar bebidas, mas toda a proibição para por aí. É diferente, né, de todo envolto que tem com drogas. E, de alguma maneira, inclusive, o ato de beber, não importa qual substância, né, qual tipo de bebida, ele vem um pouco associado com a comida. Beber pode significar socialização. A gente pega adultos jovens que bebem muito, seja finais de semana, seja durante a semana. A gente estava falando do quanto, inclusive, está aumentando, né, o uso do alcoolismo, aí inclusive nessa pandemia, as pessoas estarem mais em casa. E o mesmo vale para drogas, enfim, tudo isso que
advém com essas questões. Alguma dúvida? Eu vou trazer um estudo agora que fala, não esqueçam que a gente está falando do início da vida adulta, né? Que aí, então, lembra que a gente discutiu que não tem muita fase, a gente fala que é depois dos 18, depois dos 21, por questões sociológicas, depois de dependência, então é bem abrangente quando começa o início dessa vida adulta, e a gente vai ver posteriormente o início da vida adulta intermediária, que de grosso modo a gente está falando de 40, 45 anos. Então, este período, então, dos seus 20 e pouquinhos anos até os 40 anos, é desse período que a gente está falando, tá? Esse estudo, ele, então, pesquisou jovens, né? Vou falar qual é esse público especificamente, jovens de 18 a 29 anos, então, basicamente, pessoas que estão no seu auge, né, das questões ligadas à reprodução e essa permissão sexual, sendo 55 do sexo feminino, 56 se autodenominavam pardos ou negros, 43,49% são do ensino médio, 60% trabalham, e aí apenas 17% foram além do ensino médio, né? Então, isso eu tô falando da população, ok? E aí, pasmem, os resultados desse estudo. 40% dos entrevistados não consideram o uso da camisinha como um método muito eficaz na prevenção do DST e AIDS ou gravidez. 40%. Se a camisinha não é eficaz, o que é eficaz, então? 24% ainda acham que podem pegar HIV e AIDS pela saliva. 15% acham que malária, dengue, hanseníase e tuberculose são doenças sexualmente transmissíveis. Parece que são coisas assim muito inconcebíveis, mas a sexualidade, no geral, ainda é muito tabu. As pessoas não conversam e não têm informação. Então, coisas que são muito básicas, como se fala, use camisinha, mas para que se usa camisinha? Com que finalidade? Eu acho que falta uma conversa muito informativa, e esses dados mostram isso. Esse é um estudo de 2017, é um estudo muito atual, isso é muito grave. 40% dos entrevistados acham que quando o relacionamento é estável, não é necessário usar camisinha. Eu até acho que é mais que 40%, tá? Quando já estamos namorando há algum tempo, a grande maioria já não usa mais, a gente sabe disso. 23, já começa a contar tempo aqui. 23,3% dos entrevistados acham que ser fiel a um parceiro não diminui as chances de contrair um DST. 20% dos jovens se sentem insultados quando o parceiro pede para usar um preservativo na hora do sexo. Basicamente, tá? A gente está falando lá, né, de comportamento, conhecimentos, e aqui muito atitudes, né? E depois vem as práticas. Mas como ainda questões muito básicas, né, de orientação, de como se usa a camisinha, enfim, do que ela pode prevenir, quais são as DSTs, o que as DSTs podem fazer,
São coisas tão básicas que não se fala. E aí eu vou para uma questão mais complexa ainda. Isso a gente está falando de uma coisa assim, camisinha, DST, proteção, gravidez. A gente está numa coisa mega básica. E quando que a gente fala de consentimento? Quando o menino e a menina, indiferente de serem héteros ou homossexuais, querem ou não querem transar. Do quanto que tem. Sabe aquela coisa do não é não? O quanto que necessariamente precisamos conversar disso. Eu me lembro de uma paciente que ela trazia questão sexual, que ela era obrigada a transar com o marido dela, mesmo que ela não quisesse, porque ela precisava satisfazê-lo. Essa mesma paciente disse que nunca sentiu um orgasmo, quase 40 anos, porque não se permite conhecer o próprio corpo. Porque nunca ninguém conversou que se ela não quer, não interessa se ela é casada ou se não é casado, precisa ser respeitado o corpo dela. Isso é muito mais complexo do que as DSTs. E a gente precisa conversar sobre isso, de educar adolescentes, as crianças, para a gente poder entender que isso faz parte e a gente precisa ter tanto cuidado quanto permissão para o nosso corpo. Gi, você quer falar? Ô, professora, tô falando sobre isso, sobre essa questão de consentimento. Recentemente eu vi uma blogueira, eu não me recordo o nome, mas ela estava falando sobre isso. Só que ela falava que as mulheres, elas são multitarefas. As mulheres conseguem fazer várias coisas mesmo sem sentir a vontade de fazer. E por que que no sexo tem que ser diferente? Ela estava falando isso. Por que que a mulher tem que se negar quando o homem está afim? Sendo que ela também pode fingir que está sentindo prazer, como ela faz com outras coisas. Que horror! E, tipo assim, eu fico imaginando, essa pessoa é influenciadora? Quantas pessoas sem conhecimento absorveram aquele comentário dela? Ou se sentiram mal porque em algum momento eu falei pro meu esposo, falei pro meu namorado, pro meu parceiro que eu não queria, entendeu? Tipo, eu achei assim um absurdo porque isso parece muito surreal, mas é isso que tá aí, é isso que a gente vê. Como eu acho isso inconcebível, tá? E aí eu tô falando, claro, que pelo conhecimento científico dos estudos e tal, mas também pelo conhecimento, assim, empírico, até pelos pacientes, e eu fico muito apavorada com isso. De gente, inclusive, com muita instrução, tá? Que estudou, que fez faculdade, de não consegue dizer não. Porque eu tô. É aquela coisa assim, eu transei com a pessoa, é meio que eu tenho que estar disponível para transar a hora que ela quiser. Não é assim que funciona. Eu acho que se fala muito pouco da relação nossa com o nosso corpo. Pessoal, vocês não precisam me responder, mas cabe a reflexão. Quantos de vocês foram estimulados a se masturbar? Quando a família não pegou alguma coisa e detonou vocês. Porque é pecado, porque é algo errado, porque... E a masturbação, ela faz parte, e ela, além de ser algo prazeroso, é algo muito importante para conhecer o corpo. Homem, mulher, não tem problema nenhum, isso faz parte da condição humana. E quanto preconceito a gente tem em torno do tabu, em torno da masturbação. Né? E falar isso para as meninas e para os meninos, vocês podem dizer que vocês não querem transar? Porque assim como a menina tem que estar sempre disponível para o companheiro, enfim,
O menino nunca pode dizer não, mesmo às vezes não querendo. Isso são preconceitos. Meninos, vocês podem dizer não, tá tudo bem. Meninas, vocês não precisam ter que satisfazer o outro. Meninas, vocês não precisam fingir orgasmo. Vamos descobrir junto com a pessoa que você tá, seja o homem, seja uma mulher, como a gente pode pensar de uma forma que o sexo seja prazeroso, não seja obrigação para ninguém e a gente possa conversar. Eu trouxe dados muito de DSTs e essas coisas mais básicas, mas essa questão de consentimento é algo que a gente precisa conversar muito e falar tanto para os jovens quanto para os adultos. Eu acho que tem essa coisa de respeitar o nosso corpo. Se quiser botar a mão, se não quiser, não, isso precisa ser conversado. Meu corpo é meu patrimônio e eu permito ou não permito que alguém encoste, que eu transe, enfim. Isso precisa ser conversado. E é algo bem importante, na verdade. Algum comentário? Poxa, eu não sei se vocês lembram daquele entrevista que saiu com a Sabrina Sato, onde disse que ela não tinha mais vontade de transar com o marido dela, né? Depois que ela teve um filho. E daí eu li uns comentários, tipo, força guerreiro, tipo, e eu vi outras mulheres que estão ganhando bebê agora falando sobre isso, sabe? Que é um negócio, tipo, meu Deus, como não sentir vontade depois de ter um filho, sabe? Como se fosse algo, tipo, absurdo e não querer ter relações, sabe? E é um momento que muita gente ainda não entende, né? Tem muito preconceito, e a palavra é preconceito, sabe? É bem comum, Karine, durante a gestação, por isso que a gente falou do papel de pai, papel de mãe, e o quanto isso deveria ser acordado entre o casal, porque desde o período da gestação até o primeiro ano de vida da criança, a vida sexual, entre tantas outras coisas, muda muito no casamento. Pode ser que tanto a mulher quanto o homem não queiram transar mais. E aí cabe várias coisas, porque a gente tem que sempre entender que é consensual. Então vamos pensar no casal hétero, né? Porque quando a gente fala de casal, isso é indiferente. A mulher não quer transar mais, o homem tem o desejo. O que pode ser feito? Porque também não tem que simplesmente, ela não tem que ceder, mas também tem uma vontade dele. O que a gente pode fazer juntos no sentido que seja prazeroso para os dois? Às vezes a terapia de casal pode ajudar nesse processo. Pessoal, vamos continuar nisso, tá, Karine? Eu vou fechar, eu vou mandar o link para vocês de novo, tá? Beijo, turma. Até!